Bem-vindos à Faculdade Netcom. Estamos nesse ciclo de projetos em CAD, sou Paulo Fernandes e hoje veremos mais algum conteúdo sobre desenho auxiliado por computador. Olha, nos desenhos auxiliados por computador, os profissionais de eletrônica eles podem ganhar em tempo de execução do projeto, avaliação de risco, claro, tanto para a pessoa que vai utilizar o circuito, quanto também para a vida útil do circuito. Pode avaliar o custo de produção, eu posso trocar um equipamento por outro, equipamento mais caro, com um custo menor, e avaliar se aquilo é ou não viável, se vai ter perdas ou não, de produtividade, de tensão, corrente parasita. Então, no caso do desenho auxiliado por computador para circuitos eletrônicos, existem muitos ganhos. Evidentemente que não o circuito simulado, ele, para que seja, que ele represente bem um circuito real, os parâmetros do circuito real têm que ser implementados no simulador. Então não adianta você fazer um circuito em um determinado tipo de placa, com determinada espessura de cobre, e não usar esses mesmos parâmetros no simulador. Então os parâmetros que estiverem no circuito real, o simulador deve ter os parâmetros mais próximos possíveis. O dielétrico, a permissividade do dielétrico, a corrente utilizada, a tensão dos equipamentos, a tolerância de cada dispositivo, tudo tem que ser o mais aproximado possível daquilo que será utilizado no real. Porque assim você vai garantir que o seu circuito simulado se aproxima o máximo possível daquilo que será construído. Então os resultados serão muito próximos. Ok? Então, para isso são utilizados alguns diagramas, ferramentas que vão auxiliar nesse processo de simulação e de prototipação. Um deles é o diagrama eletrônico. O diagrama eletrônico nada mais é do que a representação do circuito elétrico em diversos tipos, que facilita a localização real do dispositivo, dos componentes, ok? Então, existem alguns esquemas que são utilizados no diagrama eletrônico. Tem alguns aqui, o diagrama de esquema de blocos, esquema simplificado, esquema completo, esquema de visualização, localização, de fiação e chapeado. Vejamos alguns deles. No caso do esquema de blocos, é uma representação desenhada por linhas em figuras geométricas, ok? E são interligados por setas que indicam o curso do sinal através do sistema do circuito elétrico dispositivo. Então, se eu tenho, por exemplo, esse esquema eletrônico, veja que aqui eu tenho transformadores, capacitores, tenho resistores, mas aqui eu não estou identificando o que cada bloco desse faz. Mas no diagrama de blocos eu digo, olha, um pedaço disso daqui é a minha antena, está aqui a minha antena. Um indutor e um capacitor com indutor aqui. Eu tenho o meu amplificador de RF. Eu tenho o meu mixer. Eu tenho o meu detector. Tenho um amplificador, tenho um oscilador local. Então, eu posso separar em blocos tudo que vai ser feito. Isso vai dar em blocos aquilo que eu tenho no esquema eletrônico. E dizer, olha, esse bloco aqui, esse pedaço de circuito representa o meu amplificador de radiofrequência. Então, o diagrama de blocos, ele procura facilitar. Coloca nos blocos cada parte do meu circuito e eu posso segmentá-lo e estudá-lo separadamente. No esquema simplificado, o desenho de circuito é utilizado por símbolos gráficos, muitos deles que nós já conhecemos. Por exemplo, eu tenho aqui a entrada VCC, tenho a saída R1, VCA N1. O que é que eu tenho? Resistor, eu tenho um LED, okay? Tenho transistores, tenho resistores, tenho um relé, que está simbolizado, tem uma chave, tem uma lâmpada aqui. Então, eu represento nesse esquema o meu circuito por símbolos utilizados na eletrônica. É uma representação simbólica e gráfica. Tenho também o meu desenho completo. No meu desenho completo, eu tenho todas as informações quanto à numeração, valores,
do meu circuito, está aqui, tá vendo? Então eu tenho a minha fonte, que eu não tinha lá, eu tenho a minha fonte agora que é de 12 volts. Eu tenho o meu resistor, que é de 10K. Tenho o meu transistor, tenho o switch óptico, tá vendo? Eu tenho o meu transistor, tenho o meu relé, tenho a identificação do meu diodo utilizado, o N4001. Então tem uma lâmpada de 60 watts, uma tensão de saída de 27 volts. Então eu tenho, veja bem, toda a representação dos componentes utilizados, os valores desses componentes, para que eu possa construir efetivamente o meu circuito, a minha placa, seja lá como vou querer expressar, vou querer colocar a construção do meu protótipo. No desenho de vista de localização, eu tenho o desenho que identifica a disposição dos componentes ou das peças que constituem o circuito, o aparelho, mostrando a localização de cada um. Então veja, aqui eu tenho meu acoplador óptico, aqui eu tenho o meu resistor, tá vendo? A entrada da minha fonte, o meu relé, meu LED, tem tudo bonitinho, as saídas. Então aqui eu posso ver onde ficará cada um dos meus componentes que eu utilizarei no meu circuito. Também eu posso fazer pelo esquema de fiação. Não é a coisa mais linda do mundo, mas é funcional. Esquema de fiação, creio que alguns já devem ter visto. Eu tenho uma pequena placa onde tem os conectores dentro dessa placa e faço a ligação dos componentes nesses conectores. Eu não estou colocando numa placa de fenolito, numa placa de FR4, estou colocando nessa base metálica, nessa base onde tem os conectores condutores apoiados em um dielétrico. E aqui eu posso fazer a conexão, certamente vai funcionar. E posso ter também o esquema chapeado, é aquele circuito PCB que nós conhecemos, onde nós temos as minhas trilhas, tem a minha placa, tem uma parte de cobre em cima, parte de metal de cobre embaixo também, posso tê-las. E aqui eu tenho as minhas conexões, onde serão colocados cada um dos meus componentes. Isso é uma fonte de tensão estabilizadora. Eu tenho uma saída, tenho entrada também do VCC, VCA, posso identificar os componentes, resistores. Mas veja que ele não é detalhado, eu não tenho aqui qual de quanto é esse resistor. Sei que isso aqui é um capacitor, mas de quanto é esse capacitor? Ok? Isso aqui é um indutor, de quanto é meu indutor? Não sei. Eu tenho apenas a identificação da chapa na parte de cobre. E tem o layout dos meus circuitos, onde nós podemos ver o layout de desenho de duas formas, ok? Na parte de solda e na parte do conjunto de símbolos gráficos, ok? Então eu vou ter aqui o meu circuito impresso, posso ver os componentes e posso ver também a minha parte de soldagem, como será soldado minha camada de solda, meu layout de solda, aonde cada partezinha dos meus componentes serão soldados. E se vocês puderem notar, você não vai ter curvas tão pontiagudas. As curvas são cortadas no ângulo de 60 graus, todas elas. Então você vai ter nisso um acoplamento melhor entre eles. Você não vai ter interferência. A ideia é reduzir a interferência eletromagnética, o efeito capacitivo, o efeito de indução de onda eletromagnética em cada canto deles. Então você tem esse layout de solda e o layout dos componentes. Ok? Então você vai identificar cada componente, como eles são soldados, onde ele ficará, tudo isso você pode ver nesses dois layouts. Temos também um exercício. Então nós temos aqui um mapa de solda, e nesse mapa de solda você pode notar que não há curvas, como foi falado. Gostaria que vocês pesquisassem e vejam que em cada curva dessa você não tem, as extremidades são cortadas aqui, como aqui, tá vendo? A extremidade cortada aqui também, aqui. Se você abrir seu celular, as extremidades também são boleadas, você pode ver.
Então, gostaria que fosse feita uma pesquisa e vocês vissem o porquê que é utilizada esta técnica em um circuito de PCB, de placa PCB, circuito chapeado como esse. Então, por favor, observem, leiam e façam a melhor pesquisa possível. Eu agradeço a todos e tenham bons estudos. Bem-vindos à Faculdade Netcom. Estamos nesse ciclo de projetos em CAD, sou Paulo Fernandes e hoje veremos mais algum conteúdo sobre desenho auxiliado por computador. Olha, nos desenhos auxiliados por computador, os profissionais de eletrônica eles podem ganhar em tempo de execução do projeto, avaliação de riscos, claro, tanto para a pessoa que vai utilizar o circuito, quanto também para a vida útil do circuito. Pode avaliar o custo de produção, eu posso trocar um equipamento por outro, produto mais caro, com um custo menor, e avaliar se aquilo é ou não viável, se vai ter perdas ou não, de produtividade, de tensão, corrente parasita. Então, no caso do desenho auxiliado por computador para circuitos eletrônicos, existem muitos ganhos. Evidentemente que não o circuito simulado, ele, para que seja, que ele represente bem um circuito real, os parâmetros do circuito real têm que ser implementados no simulador. Então não adianta você fazer um circuito em um determinado tipo de placa, com determinada espessura de cobre, e não usar esses mesmos parâmetros no simulador. Então os parâmetros que estiverem no circuito real, o simulador deve ter os parâmetros mais próximos possíveis. O dielétrico, a permissividade do dielétrico, a corrente utilizada, a tensão dos equipamentos, a tolerância de cada dispositivo, tudo tem que ser o mais aproximado possível daquilo que será utilizado no real, porque assim você vai garantir que o seu circuito simulado se aproxima o máximo possível daquilo que será construído. Então os resultados serão muito próximos. Ok? Então, para isso são utilizados alguns diagramas, ferramentas que vão auxiliar nesse processo de simulação e de prototipação. Um deles é o diagrama eletrônico. O diagrama eletrônico nada mais é do que a representação do circuito elétrico em diversos tipos, que facilita a localização real do dispositivo dos componentes, ok? Então, existem alguns esquemas que são utilizados no diagrama eletrônico. Tem alguns aqui, o diagrama de esquema de blocos, esquema simplificado, esquema completo, esquema de visualização, localização, de fiação e chapeado. Vejamos alguns deles. No caso do esquema de blocos, é uma representação desenhada por linhas em figuras geométricas, ok? E são interligados por setas que indicam o curso do sinal através do sistema do circuito elétrico dispositivo. Então, se eu tenho, por exemplo, esse esquema eletrônico, veja que aqui eu tenho transformadores, capacitores, tenho resistores, mas aqui eu não estou identificando o que cada bloco desse faz. Mas no diagrama de blocos eu digo, olha, um pedaço disso daqui é a minha antena, está aqui a minha antena. Um indutor e um capacitor com indutor aqui. Eu tenho o meu amplificador de RF, eu tenho o meu mixer, eu tenho o meu detector, tenho um amplificador, tenho um oscilador local. Então eu posso separar em blocos tudo que vai ser feito. Isso vai dar em blocos aquilo que eu tenho no esquema eletrônico. E dizer, olha, esse bloco aqui, esse pedaço de circuito representa o meu amplificador de radiofrequência. Então o diagrama de blocos, ele procura facilitar. Coloca nos blocos cada parte do meu circuito e eu posso segmentá-lo e estudá-lo separadamente. No esquema simplificado, o desenho de circuito é utilizado por símbolos gráficos, muitos deles que nós já conhecemos. Por exemplo, eu tenho aqui a entrada VCC, tenho a saída R1, VCA N1. O que é que eu tenho? Resistor, eu tenho um LED, okay? tenho transistores, tenho resistores, tenho um relé, que está simbolizado, tem uma chave e tem uma lâmpada aqui. Então, eu represento nesse esquema
o meu circuito por símbolos utilizados na eletrônica. É uma representação simbólica e gráfica. Tenho também o meu desenho completo. No meu desenho completo, eu tenho todas as informações quanto à numeração, valores do meu circuito. Está aqui, tá vendo? Então eu tenho a minha fonte, que eu não tinha lá, eu tenho a minha fonte agora que é de 12 volts. Eu tenho o meu resistor, que é de 10K. Tenho o meu transistor, tenho o switch óptico, tá vendo? Eu tenho o meu transistor, tenho o meu relé, tenho a identificação do meu diodo utilizado, o N4001. Então tem uma lâmpada de 60 watts, uma tensão de saída de 27 volts. Então eu tenho, veja bem, toda a representação dos componentes utilizados, os valores desses componentes, para que eu possa construir efetivamente o meu circuito, a minha placa, seja lá como vou querer expressar, vou querer colocar a construção do meu protótipo. No desenho de vista de localização, eu tenho o desenho que identifica a disposição dos componentes ou das peças que constituem o circuito, o aparelho, mostrando a localização de cada um. Então veja, aqui eu tenho o meu acoplador óptico, aqui eu tenho o meu resistor, tá vendo? A entrada da minha fonte, o meu relé, meu LED, tem tudo bonitinho, as saídas. Então aqui eu posso ver onde ficará cada um dos meus componentes que eu utilizarei no meu circuito. Também eu posso fazer pelo esquema de fiação. Não é a coisa mais linda do mundo, mas é funcional. O esquema de fiação, creio que alguns já devem ter visto. Eu tenho uma pequena placa onde tem os conectores dentro da placa e faço a ligação dos componentes nesses conectores. Eu não estou colocando numa placa de fenolito, numa placa de FR4, estou colocando nessa base metálica, nessa base onde tem os conectores condutores apoiados em um dielétrico. E aqui eu posso fazer a conexão, certamente vai funcionar. E posso ter também o esquema chapeado, é aquele circuito PCB que nós conhecemos, onde nós temos as minhas trilhas, tem a minha placa, tem uma parte de cobre em cima, parte de metal de cobre embaixo também, posso tê-las. E aqui eu tenho as minhas conexões, onde serão colocados cada um dos meus componentes. Isso é uma fonte de tensão estabilizadora. Eu tenho uma saída, tenho entrada também do VCC, VCA, posso identificar os componentes, resistores. Mas veja que ele não é detalhado, eu não tenho aqui qual de quanto é esse resistor. Sei que isso aqui é um capacitor, mas de quanto é esse capacitor? Ok? Isso aqui é um indutor, de quanto é meu indutor? Não sei. Eu tenho apenas a identificação da chapa na parte de cobre. E tem o layout dos meus circuitos, onde nós podemos ver o layout de desenho de duas formas, ok? Na parte de solda e na parte do conjunto de símbolos gráficos, ok? Então eu vou ter aqui o meu circuito impresso, posso ver os componentes e posso ver também a minha parte de soldagem, como será soldado minha camada de solda, meu layout de solda, aonde cada partezinha dos meus componentes serão soldados. E se vocês puderem notar, você não vai ter curvas tão pontiagudas. As curvas são cortadas no ângulo de 60 graus, todas elas. Então você vai ter nisso um acoplamento melhor entre eles, você não vai ter interferência. A ideia é reduzir a interferência eletromagnética, o efeito capacitivo, o efeito de indução de onda eletromagnética em cada canto deles. Então você tem esse layout de solda e o layout dos componentes, ok? Então você vai identificar cada componente, como eles são soldados, onde ele ficará, tudo isso você pode ver nesses dois layouts. Temos também um exercício. Então nós temos aqui um mapa de solda, e nesse mapa de solda
você pode notar que não há curvas, como foi falado. Gostaria que vocês pesquisassem e vejam que em cada curva, cada curva dessa você não tem, as extremidades são cortadas aqui, como aqui, tá vendo? A extremidade cortada aqui também, aqui. Se você abrir seu celular, as extremidades também são boleadas, você pode ver. Então, gostaria que fosse feita uma pesquisa e vocês vissem o porquê que é utilizada esta técnica em um circuito de PCB, de placa PCB, circuito chapeado como esse. Então, por favor, observem, leiam e façam a melhor pesquisa possível. Eu agradeço a todos e tenham bons estudos.